Olá pessoal, Denise da Conectarium. Nessa segunda astrológica, queria comentar um pouco as pautas que estão na semana, para a gente se preparar, para a gente construir junto. Lembrando que a nossa realidade não está pronta, toca uma música no céu, mas a gente pode ir por um caminho ou por outro. É por isso que eu acho as dicas astrológicas interessantes. Todo simbolismo tem dois caminhos, harmônico ou mais desarmônico, você escolhe. Como que a gente pode usar dessas tendências? Primeiro, a gente tem uma semana de lua crescente, aquela semana do mês que o céu fala, olha, é para você fazer crescer os seus projetos, para você expandir. Claro que todo processo de desenvolvimento tem tensão, né, pessoal? A gente está lidando com o que a gente quer expandir, a gente começa a se deparar com o que falta para fazer, com frustração, com pedalar um pouco mais forte, mas não perder esse gás, porque é semana para isso, para que a gente alcance o que a gente quer. A nossa emotividade, a nossa emoção, que é simbolizada pela lua, ela atravessa ao longo da semana, ela começa com o Escorpião, depois Sagitário, Capricórnio e Aquário. Então a gente começa na profundidade do Escorpião para a gente olhar talvez o lado mais sombra nosso, né, mais emotivo, mais denso. Em Sagitário, a gente tem a oportunidade de expandir, de expansão, de crescimento. Em Capricórnio, essa expansão precisa se realizar com estrutura e com responsabilidade. E em Aquário, a gente quer se libertar, a gente quer ir para o novo, a gente quer romper com aquilo que não serve mais. Que é muito o tom desse final da semana, mais para o final da semana, são aspectos que falam de liberdade, de libertação, de individualidade. Alguns recados importantes. A gente começa a semana com um aspecto que envolve ilusões e desilusões. A nossa capacidade, a gente está com uma maior tendência a nos iludirmos, né? Tanto do ponto de vista afetivo, quanto do ponto de vista financeiro ou de investimento, né? Ligados a recursos. Como se nós tivéssemos um óculos de uma cor diferente daquela que a realidade nos coloca. Então a gente ou colore muito, ou se ilude muito, enfim. Então tem esse cuidado para a gente, né, respirar um pouco antes de grandes decisões no início da semana. Nós temos na semana um protagonismo da nossa forma de comunicar, de expressão, de fala, que é Mercúrio. Ele está no signo de Câncer, que é sensível, que é um signo de água, né, encharcado pela emotividade, e se depara com alguns ruídos aí ao longo da semana, para a gente tomar algumas dicas, né? O humor alterado na hora da gente falar. No comecinho da semana a gente ainda tem um aspecto de embate, para a gente não entrar nas miudezas do outro, ou da gente estar muito mais ego, muito mais a minha visão na hora de comunicar, e aí eu entrar num embate desnecessário por estar muito arraigado na sua própria opinião. Então é um trânsito no céu para a gente olhar. Exageros na comunicação, exagero de se inflar, exagero de prometer mais do que pode cumprir, né? E no fundo o céu está dizendo assim, essa comunicação está indo para um lado e a realidade está indo para o outro. A gente precisa achar o meio do caminho. Disputas de poder acabam mal, né? Porque tem uma tensão, né? Tem um ruído. Então não disputar muito esse poder, esperar um pouco a realidade se equalizar um pouco, porque, de novo, essa nossa sensibilidade na hora de comunicar está acima da medida. Nós temos uma âncora, que é um aspecto no céu que fala da nossa entrega, da nossa capacidade de seja feita a vossa vontade, da gente realmente internalizar esse se curvar para a vida e a gente se beneficiar com isso. Um aspecto entre Netuno e Júpiter, que é meio que uma bênção, né, do céu, que é o grande benéfico de mãos dadas, uma dança harmoniosa com a espiritualidade, com o altruísmo, a gente se render a uma teia da vida que muitas vezes não é costurada por nós, apesar desse ponto talvez muito menor do nosso livre-arbítrio, a gente tem a capacidade de co-construção. E talvez a ação nossa nesse momento seja justamente a de se curvar, a nossa capacidade de nos curvarmos frente à vida, frente a uma teia que é muito maior do que nós, e a gente conseguir se beneficiar.
No finalzinho da semana, como eu comentei, mais chegando perto do final de semana, a gente tem aspectos com Urano. Aspectos com Urano aceleram os temas e trazem reviravoltas, fazem um flip assim na nossa vida, porque sempre a ideia de Urano é que a gente dê saltos de conhecimento, saltos da mente. E ele faz isso através de contraste. Então, se uma situação está de um jeito A, ele vira para o jeito B, para o lado B. E mais do que isso, acelera, traz uma eletricidade. Então, para a gente, uma necessidade de expressar livremente, de liberdade, de ventinho na cara, né, de individualidade, uma certa rebeldia, mas no sentido de eu preciso inovar, eu preciso fazer diferente, eu preciso, né, individualizar, eliminando o que não serve e trazendo o novo. Tem muito desse olhar para o novo, para o inovador, para aquilo que renova a gente com Urano na jogada. Bom, a gente tem esses aspectos que eu comentei, né, da gente cuidar da forma como a gente se comunica, como a gente articula, e é um preparo já para a semana seguinte, né? Então a gente está dando quase entrada num agosto, que é um agosto que eu tenho chamado de raivoso, por trânsitos difíceis no céu, e eu acho que a gente já começa, o quanto antes a gente começar a acolher esse nosso lado mais impaciente, de raiva, ou de querer impor a nossa vontade, melhor a gente vai lidar com o mês de agosto. Bom, para a semana que eu queria compartilhar com você, espero que faça sentido, me conta como está ressoando na sua semana. Obrigada da companhia, daqueles que escrevem e me conta um pouquinho de como esse processo acontece na vida de vocês, tá bom? A gente se vê por aqui, beijo enorme.